Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião de hoje, que tem uma pauta bastante extensa que vamos tratar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, professora Alexandra. Oi, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. É uma pauta longa, mas ela é bem dinâmica, né? Exato, exato. A gente tem 5 temas, gente, para tratar hoje. Vamos tentar fazer isso da forma mais dinâmica possível. Esperamos não ocupar as 2 horas, planejamos em torno de 1 hora e meia. Então, é uma reunião de caráter informativo. Vamos passando os tópicos, se vocês tiverem qualquer dúvida ou acharem que eu e a Alexandra estamos falando rápido demais, porque a gente tende a ser bastante aceleradas, vocês, por favor, nos interrompam, peçam para que a gente repita as informações para ficar tudo absolutamente claro. Então, na tarde de hoje, nós vamos começar falando um pouco a respeito do RAI, que é um documento que passou por reformulações, os NAUs foram consultados e acho que agora nós conseguimos acertar um formato que vai beneficiar os NAUs. Na sequência, vamos falar a respeito do Manual dos NAUs, um documento extremamente importante que foi diagramado pela Faísca, empresa júnior. Também vamos comentar um pouquinho sobre essa empresa, caso os colegas também tenham interesse de fazerem os seus manuais ou os seus documentos em formato digital. Vamos também apresentar o novo regimento da SAI-CPA e dos NAUs, um documento que foi aprovado recentemente, acho que há uns 10 dias mais ou menos atrás, pelo Consumo. É um documento que atualiza a decisão 184 de 2009. E também vamos falar sobre a resolução da CPA, uma resolução interna da nossa comissão que estabelece critérios para a nomeação dos membros, numa tentativa de tornarmos o processo mais transparente e publicizá-lo também para toda a nossa comunidade acadêmica. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar com a apresentação do nosso relatório de avaliação institucional, o RAI. Vamos falar um pouquinho a respeito das novidades desse relatório. Aos colegas que são mais jovens nos NAUs, né, os que estão entrando há pouco tempo, talvez ainda não conheçam o RAI, então os primeiros slides vão ter esse caráter mais informativo e na sequência a professora Alexandra vai apresentar a nova matriz. Então, o relatório de autoavaliação institucional, ele é uma obrigação legal da nossa instituição, de todas as instituições de ensino superior no país, e ele é um documento que trata basicamente de uma análise quali e quantitativa. Então, ele é um relatório que fomenta o processo de autoavaliação. E o que nós buscamos nesse relatório, no caso do volume 2, que pertence às unidades acadêmicas? Que nós não tenhamos mais um relatório de gaveta, ou seja, que nós possamos utilizar esse relatório, em especial os gestores das unidades acadêmicas, para efetivamente tomar boas decisões. Então, nós temos lutado, batalhado para que os diretores deem cada vez mais apoio aos núcleos de avaliação das suas unidades, e a produção do RAI é também um elemento importante dessa parceria. Muitas unidades, inclusive, já têm um planejamento estratégico bem constituído, e o RAI também é, de certa forma, um documento que auxilia nesse planejamento. Então, tudo que a gente vai falar aqui acaba convergindo muito para o planejamento estratégico da unidade e para auxiliar este processo. Bom, assim como eu comentei anteriormente, o RAI, ele atende à legislação que os colegas já conhecem, que é a Lei dos Sinais, a Lei 10.861 de 2004, e que foi, então, complementada com uma nota técnica em 2014. Essa lei, ela dá conta de uma avaliação bastante sistêmica, holística e eu diria que até complexa da universidade, o que para nós, na URGS, é muito salutar, porque nós somos uma universidade muito grande, então já temos mais de 40 mil alunos, mais de 3 mil professores, em torno de 3 mil técnicos, fora todo o número de terceirizados também que a universidade dispõe. Então, é realmente uma cidade do interior que nós temos na conjuntura da universidade. Esse documento ele precisa ser entregue ao MEC anualmente, no mês de março,
todos os anos. Então, o objetivo dessa reunião é exatamente para que nós possamos antecipar cada vez mais o início da preparação desse relatório, atendendo a um pedido dos NAUs, para que em março do próximo ano nós já tenhamos o documento completamente revisado. Como eu havia também comentado anteriormente, o nosso objetivo é promover a autoavaliação e fomentar, fixar, digamos assim, a cultura de autoavaliação na nossa universidade. Nós somos extremamente gratos aos NAUs e eu diria para vocês também que nós somos extremamente dependentes dos NAUs e do trabalho que vocês executam. Por isso, a nossa gratidão a esse importante trabalho prestado à universidade. A nossa CPA é um grupo muito enxuto, então seria impossível somente com a CPA nós conseguirmos compreender a complexidade das 29 unidades acadêmicas que temos na universidade. Por isso o trabalho dos NAUs ele é tão importante e ele acaba, eu diria que sendo até mais relevante do que o trabalho da CPA, porque a comunidade acadêmica ela consegue de forma muito mais fácil reconhecer o seu NAU do que reconhecer a CPA. O NAU ele é formado pelos pares nessa comunidade acadêmica. E a CPA, por estar mais próxima da administração central, nem sempre acaba tendo uma comunicação tão fácil ou tão acessível com as unidades acadêmicas como os NAUs possuem. Então, os NAUs são esse grande veículo de fomento à autoavaliação. Quando nós produzimos esse relatório e depositamos ele lá no IMEC no mês de março, o INEP tem a possibilidade de avaliar a nossa universidade. E não somente com este relatório que é depositado no sistema, mas também como um relatório que é utilizado para as visitas de avaliação em loco. Estamos passando nesse momento por um momento histórico dentro da nossa universidade. Vamos ter 1/3 dos cursos de graduação sendo avaliados por visita em loco, isso nunca aconteceu, é também algo inédito na realidade das universidades brasileiras. Nós estamos muito acostumados aos nossos cursos sendo avaliados pelo ENAD, e nas últimas determinações, então, do Ministério da Educação, nós vamos ter em torno de 40 cursos sendo avaliados pela visita de avaliação em loco. Então, muito provavelmente, muitos dos colegas que aqui estão pertencem a unidades onde essas visitas irão acontecer. E a qualidade do RAI também é um dos pilares para que essas visitas transcorram da melhor forma. Bom, todos nós somos responsáveis pelo RAI. A CPA é a responsável legal pela elaboração e pela análise. O que nós fazemos no caso da URGS é a leitura atenta de todos os relatórios que nos são enviados. Posteriormente são emitidos pareceres e esses relatórios com os pareceres são devolvidos aos NAUs para que eles possam ser melhorados se for necessário alguma alteração. A SAI é a nossa secretaria executiva que dá amparo tanto à CPA quanto aos NAUs, e os NAUs são os grandes responsáveis pela avaliação dos eixos e dimensões dentro da realidade das suas unidades acadêmicas. Hoje pela manhã tivemos reunião com os setores da administração central, que são responsáveis pela elaboração do volume 1, e os NAUs, portanto, pela elaboração do volume 2 do RAI. Temos aqui todos os eixos e dimensões, então temos, notem, 5 eixos, 10 dimensões que dão conta da avaliação da universidade como um todo. Então nós temos desde o planejamento, avaliação, PDI, passando pelas nossas atividades fim de ensino, pesquisa, extensão, chegando até a parte de sustentabilidade financeira e infraestrutura, além, obviamente, da responsabilidade social, da necessidade de comunicação com a sociedade. Então, a Lei dos Sinais, ela é uma lei que, embora já tenha 20 anos, permanece sendo extremamente atual e, para a nossa universidade, eu diria que ela realmente dá conta de todas as atividades que nós executamos. Aqui nós temos pequenos exemplos de como que os eixos e dimensões, eles se encaixam dentro da realidade das unidades acadêmicas. Muitas vezes a gente fica pensando, mas será que o NAU ele trabalha somente com os instrumentos e aí estaria somente relacionado às políticas de ensino, pesquisa e extensão, ou ele também trabalha
com outros aspectos e a gente poderia complementar este relatório. Então, alguns exemplos, pensando na parte do planejamento e avaliação institucional, algumas perguntas que a gente traz para discussão, como: existe planejamento estratégico na unidade? Esse planejamento, ele está de alguma forma relacionado com os instrumentos de avaliação ou com os resultados de avaliação? Sobre a missão da universidade e o PDI, internamente existe um regimento na unidade que aborda a missão da unidade dentro da missão da universidade? Existe uma relação com o PDI? Sobre responsabilidade social, qual o retorno para a comunidade? Como está o trabalho de extensão na unidade? Pensando que nesse momento todos os nossos currículos passaram por uma atualização para que fosse constituída então uma carga horária extensionista. A análise dos instrumentos, né, da CPA, os NAUs fazem análises próprias, existe uma política de comunicação com a sociedade, atendimentos da Congrade, se existe um RH na unidade, as portarias do NAU, elas estão atualizadas. Então, enfim, é uma série de perguntas. Todos os colegas podem ter acesso a esse material, como a professora Alexandra comentou, né, no botão esquerdo, no canto esquerdo da tela, e são perguntas importantes para que nós possamos iniciar um debate sobre a relevância da lei dos sinais dentro da orientação da universidade. Na sequência, então, temos o calendário, né, o nosso cronograma de elaboração. Eu vou passar a palavra e o comando da apresentação para a professora Alexandra, para que ela possa falar um pouco mais sobre esse cronograma, que é um cronograma antecipado, exatamente para que a gente evite alguns problemas como nós tivemos ano passado. Na sequência, eu volto a conversar com vocês. Obrigada. Por favor, Alexandra. Muito obrigada. Pessoal, esse cronograma ele foi adaptado para atender a um pedido dos NAUs e de alguns órgãos da administração central. Esse relatório, ele muitas vezes, ele é construído a muitas mãos, né, tanto nos órgãos da administração quanto nas unidades acadêmicas. Então, o NAU fica responsável, mas ele, observando agora as questões que foram lidas, a gente sabe que vários setores da unidade terão que ser acionados, a gente precisa contar com esses setores para buscar as informações, a gente pode compartilhar esse relatório com os nossos pares, para que exista um detalhamento das ações, dos projetos, da própria inserção da unidade dentro da universidade. Nós somos uma pequena parcela da nossa unidade, são muitas ações que são desempenhadas, muitos projetos que envolvem, e contar com os nossos pares é essencial. Por isso, a gente reorganizou o calendário e fizemos uma força-tarefa para estar aqui hoje com vocês e já disponibilizando. Nós vamos agora, nos próximos dias, entre amanhã e segunda-feira, já enviar a matriz para que possa já começar a ser preenchida. Então, hoje a gente faz essa conversa com vocês para orientar, porque vocês sabem também que temos uma nova matriz do RAI, a gente já vai falar sobre ela. Nós vamos disponibilizar entre amanhã e segunda-feira essa matriz para vocês. Teremos, então, todo o mês de setembro, outubro, até 30/11 é o limite, prazo limite para as unidades enviarem para a CPA. A CPA faz a leitura desse relatório, faz considerações, faz sugestões, devolve para o NAU para que possam ser feitas possíveis melhorias ou alguns esclarecimentos. O NAU, então, tem até dia 17 de janeiro para retornar com a versão final, que é, então, pelo RAI, pela CPA, emite a resolução, e a Secretaria da SAI tem um trabalho árduo de formatação, de organização desses dados para a submissão no sistema EMEC até 22 de março. Tá? Esse prazo máximo é a última data, é 30/11, mas se a unidade conseguir submeter antes, ajuda em todo o fluxo, esse fluxo que eu acabei de ler aqui, tanto da unidade quanto da CPA, quanto o retorno para a unidade também. Vejam que
a CPA vai ter dezembro, só o mês de dezembro, para ler de toda a universidade, todas as unidades acadêmicas e todos os RAIs dos órgãos da administração central. E será retornado ali com prazo até 17 de janeiro. Estaremos em período ali, teremos um recesso, né? Então, quanto antes nós recebermos, antes nós vamos fazer os pareceres, antes devolveremos e podemos dar continuidade a esse fluxo, tá bem? Deixa eu só, porque eu estou com 2 computadores aqui, e ele passa no outro. Tu quer que eu passe? Não, tá bem, eu vou me organizando aqui, obrigada. Bem, para a elaboração do RAI, pode ser que vocês precisem de algum material de apoio, né? Dentro do Moodle Colaboração, nós temos uma área em que nós concentramos esses materiais de apoio. Lá está a lei número 10861 de 2004, que é a lei dos sinais. Nós temos a matriz do RAI 2023, nós temos o roteiro de autoavaliação da CONAI de 2004, que é uma planilha, essa planilha organizada entre eixos e dimensões que nós compartilhamos com vocês, para os avaliadores, com os indicadores que devem ser descritos, também está lá. Nós temos o PDI 2016 e 2026, e o plano de gestão, nosso plano, né, vocês sabem que ainda não foi aprovado, então a gente sugere que nos apoiemos no plano, no PDI, e também nos planejamentos estratégicos das unidades, tá? Essa conversa com o planejamento estratégico, se a unidade possuir, é interessante juntamente com o PDI. Quem não tem ainda acesso a este espaço no Moodle Colaboração, basta enviar um e-mail com o seu contato, envie o nome completo e o número do cartão URGS para este e-mail que está aqui no slide, secsai@sai.urgs.br. Bem, esses 2 últimos anos foram anos de bastante transformação do RAI, né? Principalmente das unidades acadêmicas. Vocês sabem que o ano passado foi, então, construída uma nova matriz, foi um desafio muito grande, mas que acho que o perfil de engajamento dos NAUs foi possível construir a versão que foi elaborada, atendemos as necessidades, conseguimos publicar, ouvimos os NAUs, fizemos adequações necessárias, fizemos uma conversa também com a administração central, com a Proplan, que também tinha nos demandado informações, daqueles campos que vocês receberam ano passado, que tinha muita questão financeira envolvida, muitas questões de gestão, e foi um imenso desafio aos NAUs. Fizemos essa conversa, né, com a administração central, fizemos uma nova proposta de RAI que atendesse aos requisitos previstos em lei. Fizemos uma consulta aos NAUs, vocês responderam, vocês receberam, né, essa matriz, responderam ao formulário, ainda fizemos uma última adequação e chegamos à matriz 2023, então, que vamos compartilhar aqui com vocês. Nós vamos apresentar esses campos agora, depois nós vamos mostrar a matriz no completo, que é o que vocês receberão para começar o preenchimento já de imediato, tá bem? Cada unidade acadêmica, ela vai fazer uma apresentação da sua unidade, vai dizer, vai trazer as características. Nós somos 29 unidades acadêmicas, com as mais diferentes particularidades, com as mais diferentes inserções sociais, acadêmicas, nós temos uma comunicação com a sociedade, algumas unidades têm uma penetração na sociedade com extensão, com projetos, no mercado de trabalho, o pessoal da saúde, o pessoal da saúde animal, a engenharia, o direito, são as mais diferentes características, os mais diferentes cenários. E esse é o espaço para a gente descrever isso. Que unidade é essa? Que características essa unidade tem? Qual é o impacto dessa unidade dentro da nossa universidade? Em que medida essa unidade ela se correlaciona com tantas outras? Né? Vou dizer a minha unidade aqui, a FACED. A FACED, ela se comunica com todos os cursos de licenciatura da universidade. Então, assim, que braço tem cada unidade acadêmica? Né? Quais são essas interlocuções que são construídas? E isso é importante que esteja descrito nessa introdução, que a gente conheça que unidade é essa, de onde vem essa voz desse relatório, tá?
E é importante sempre relacionar que a gente possa fazer o máximo de relações possíveis com o nosso PDI também. Feita a introdução, nós vamos descrever sobre o eixo 3, que trata das políticas acadêmicas. Na dimensão 2, que prevê políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão, que são as atividades fins da universidade, né, que são as que mais representam aqui as unidades acadêmicas. São elas que respondem por isso. Dentro desse campo, nós vamos responder sobre os instrumentos de avaliação da graduação. Nós vamos descrever o diagnóstico e a análise. Muito cuidado aqui com o anonimato, com preservando os sujeitos, preservando os participantes, tanto os avaliadores quanto os avaliados. Aqui a gente faz uma análise geral dos resultados desses instrumentos e a gente relaciona esses resultados com a realidade da unidade acadêmica. Tá? Os instrumentos que serão, os resultados dos instrumentos que serão descritos aqui serão da avaliação docente pelo discente e da autoavaliação docente, o semestre 2022, 2 e o 2023, 1. Tá? Esses resultados, eles estão disponíveis no painel de avaliação para consulta do coordenador do NAU. Além do coordenador do NAU, vocês sabem que hoje o coordenador substituto, o diretor da unidade e o vice-diretor da unidade também têm acesso a esses dados. Então, essa interlocução é importante, se vocês quiserem compartilhar com os pares sobre o que constará no RAI, né, o que vai ser apresentado desses resultados, acho que é um diálogo muito bem-vindo. Lembrando aqui, como a professora Soraya colocou, que nós estamos agora com o instrumento 2023-1 aberto, está para preenchimento. Então, assim que nós findarmos esse período, nós vamos fechar o portal e encaminharemos, então, para as unidades acadêmicas os resultados, cada um com seus respectivos resultados. Bem, quando nós vamos fazer da graduação e a mesma prática, a mesma análise, a mesma descrição nós vamos fazer da pós-graduação. Exatamente o mesmo com os diferentes níveis aí de ensino, tá? Nós colocamos ali um tamanho máximo, tá, pessoal? Porque para que a gente possa ser objetivo, para que a gente possa ser certeiro aí nas colocações, o que for mais relevante, a gente sabe que que é uma riqueza infinita aí de dados, de relatos, de depoimentos, mas a gente vai ter que conseguir abstrair aí e deixar só o que representa, tiver mais representatividade da unidade. Nós vamos fazer da graduação, da pós-graduação. Vocês sabem que cada unidade acadêmica tem liberdade para construir os seus próprios instrumentos de avaliação. E se desejarem que os resultados desses instrumentos próprios componham o RAI, será bem-vinda essa descrição também, até porque ela também pode inspirar outras unidades acadêmicas, né, que talvez possam estar passando pelos mesmos desafios a construir os seus próprios instrumentos, tá? Eu não estou acompanhando o bate-papo, tá, Sônia? Se quiser me interromper, senão eu vou seguindo. Fica bem tranquilo, eu estou respondendo só algumas questões gerais e fazendo alguns complementos ao que tu estás colocando. Tá. Seguimos, então, depois dos instrumentos, para as políticas acadêmicas, onde nós vamos falar sobre a comunicação da nossa unidade acadêmica com a sociedade. E aí entra a extensão, né, e a comunicação com a sociedade. Então, nós vamos descrever informações que a unidade julgue relevante, como, por exemplo, ações de impacto com a população vulnerável, ações de recuperação de saúde, dados de publicações oriundos de ações de extensão, prêmios, destaques. Aqui a gente colocou alguns exemplos que nós retiramos da leitura de muitos RAIs. Tá? Então, aqui é uma gama bastante grande de possibilidades com a comunicação com a sociedade. Colocamos alguns aqui só para a gente ter como um parâmetro, para a gente ter como uma linha de referência, tá bem?
Dentro desse espaço aqui, nós vamos ter duas páginas aí, um espaço de 2 páginas para destacar. Seguimos com as políticas acadêmicas, então, a dimensão 9, a política de atendimento aos discentes. Então, dentro da unidade acadêmica, de que forma a unidade atende aos discentes? Existe ações de acolhimento, existe atendimento, orientações específicas para esses alunos. Por exemplo, existe uma aula inaugural, apresentação dos professores e da unidade aos calouros, divulgação de estágios, oportunidades de atuação profissional, entre outros. A gente sabe, por exemplo, tem unidades que hoje têm um acolhimento dos alunos que tenham algum tipo de transtorno emocional, salas específicas para acolher esses alunos, servidores que estão preparados para acolher também e fazer o encaminhamento. Então, de que forma isso é feito? Quais são as possibilidades que a unidade de vocês oferece a esses estudantes? E aí, diante de todo esse diagnóstico, com todas essas informações, a gente tem condições de construir um plano de ação, né? Esse plano de ação é baseado em todos os resultados dos instrumentos da graduação, da pós-graduação, das ações de extensão, da inserção na sociedade e desse acolhimento aos alunos. E com base nisso, nós temos o desafio de construir um plano de ação da nossa unidade para que a gente possa, então, dirimir as fragilidades e que a gente possa fortalecer as potencialidades identificadas, tá? O que é importante é o processo de avaliação, ele é permanente, e é exatamente essa a função. O desafio, ele é interminável, né? Quando a gente tem mesmo as nossas fortalezas, né? Mesmo as nossas potencialidades, elas podem ser aprimoradas, e as nossas fragilidades, que esse processo de avaliação é para que a gente se dê conta dessa fragilidade, para que a gente traga um processo consciente, crítico, e que a gente possa construir estratégias que minimizem, então, essas fragilidades. Nós lidamos com pessoas, as pessoas vão mudando, as necessidades vão mudando, e esses desafios e essas potencialidades, elas estão em permanente transformação. O desafio que a gente trouxe aqui de consolidar, né, a cultura da avaliação, ela é permanente. Nós temos entradas permanentes de alunos na nossa universidade, entradas permanentes de professores, de técnicos, e isso é um processo sem fim, é contínuo, né? E conforme vai mudando, e a gente sabe o quanto a gente muda, quanto o perfil do nosso aluno muda, o perfil dos docentes, dos técnicos, e a própria condição social, econômica que a gente vai atravessando, vai mudando as necessidades. É importante que esse processo esteja consciente, que a gente esteja engajado enquanto NAU, mas enquanto equipe dentro, que o NAU mobilize essa equipe dentro da unidade. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai levar essas informações e vai construir esse plano de ação com os gestores da unidade. Não é o NAU sozinho que faz isso. Ele vai pegar os resultados desses instrumentos de avaliação, ele vai compartilhar com os gestores. Nós conversamos sobre isso no fórum, né? Nós levamos as fragilidades desses instrumentos, levamos o conhecimento dos diretores da unidade, dos vices. Depois de passar por eles e conversar, podemos acionar chefes de departamento, coordenadores de congressos, e juntos nós vamos estabelecer planos de ações que possam atender as necessidades, as mais diferentes, inúmeras, específicas, de cada unidade. E aqui a gente traça, então, a gente registra esse plano de ação, porque a gente vai destacar aqui os pilares que vão sustentar a prática do ano seguinte. Tá? Soraya, tu queres falar alguma coisa? Eu queria só exatamente reforçar essa tua última frase, Alexandra, que são os pilares para o próximo ano, e também que não é o NAU ele responsável pela ação, mas como o NAU está identificando a fragilidade, qual é a sugestão de ação que o NAU dá. Por isso que a gente também está fomentando a ideia do diretor muito próximo ao NAU, porque a gente sabe que a execução, ela parte da direção. Então, não é o NAU que vai executar essa ação, mas o NAU é talvez um dos setores mais qualificados para indicar quais seriam as melhores ações, já que eles estão trabalhando permanentemente com a identificação das fragilidades.
Exato. E aí culmina, então, o relatório, ele fecha com essa tabela que a gente vai destacar de forma bem objetiva as potencialidades da unidade e as fragilidades da nossa unidade. E é a partir daqui que a gente tem, muitas vezes, esse retrato, né, da condição que está atravessando a nossa universidade, onde a gente pode se debruçar e a gente pode buscar possíveis soluções, então, para dar continuidade e com o foco de elevar cada vez mais o nosso patamar qualitativo de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Bem, gente, como a professora Soraya, ela abriu essa apresentação falando para vocês que nós dependemos do NAU, os NAUs são extremamente importantes dentro do universo da nossa universidade e ele não é só um documento obrigatório, mas ela é a forma que a gente tem de construir estratégias, de colocar em prática as ações que fazem da nossa universidade, que podem fazer da nossa universidade, né, uma universidade que mantenha sempre o seu patamar de excelência. Então, a gente, mais uma vez, né, continua contando com cada uma de vocês. A gente vai disponibilizar todo esse material, nós temos algumas outras orientações aqui na sequência, mas vamos ficar à disposição de vocês permanentemente até o fim da jornada aqui de elaboração dos RAIs. Aqui nós estamos compartilhando o arquivo que vocês vão receber. Deixa eu... Tá, isso, por favor. Então, vocês vão receber esse arquivo neste formato, e aqui dentro, feita ali a introdução, logo abaixo a gente começa com o eixo. O eixo é a dimensão que sustentam os itens que estão descritos abaixo, tá? Então, a gente cita o eixo, cita a dimensão e coloca o que, com base em que é feita a descrição de cada um desses tópicos, tá? Da graduação, da pós, quais são os instrumentos, quais são os documentos que vocês vão se balizar para escrever. E já com os indicativos, já tem indicativo de formatação, o indicativo de número de páginas também, o formato é só entrar, é editável, vocês vão receber em formato de documento para só entrar nos campos e preencher. Sobre a elaboração do RAI, a construção deste instrumento, é isso que a gente gostaria de compartilhar, nós gostaríamos de abrir para dúvidas, comentários, para que depois a gente siga, então, com a pauta. Obrigada, professora Alexandra. Colegas, ficamos à disposição. Se os colegas têm alguma dúvida, tudo ainda vai ser detalhado por e-mail, todo o material vai ser enviado a vocês. Pedimos, por favor, para o acesso ao Moodle, colaboração, que vocês nos enviem o nome, o contato, o nome e o e-mail de quem vocês gostariam que tivesse acesso. Então, pode ser o coordenador substituto, ou todos os membros do NAU, enfim, aqueles que vocês gostariam que tivessem acesso a este documento. Então, agora abrimos para dúvidas a respeito do RAI. Na sequência, vamos falar do Manual dos NAUs. Professor Ricardo, do NAU Campus Litoral. Por favor, professor Ricardo, fique à vontade. Boa tarde, Soraya, Alexandra e todos os demais aí. Uma dúvida que ficou em relação ao que a gente fez o ano passado, se vai ser aquela divisão de tarefas com a administração da unidade também, né? Parece que o ano passado foram dois produtos que a gente enviou, né? Uhum. Esse ano vai ter também, só para a gente ter certeza, para não sobrepor as claro. Atividades, as tarefas, né? Sim. Em relação ao campus litoral em específico, professor? Não, em relação a nós especificamente, a gente se confundiu e acabou duplicando, né? Porque nós temos uma peculiaridade nossa, que a ex-coordenadora do NAU, né, Soraya, atualmente ela está na administração, na gestão da unidade, né? Uhum. E aí, enfim, a gente acabou sobrepondo as atividades, os produtos, né? Esse ano vai ser um só, né? Um material só, um produto só.
certo? Perfeito. Então, um breve esclarecimento. Essa é uma situação específica do campus litoral, professor Ricardo. Então, assim, hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião com os setores da administração central e um dos setores que entram nessa parte da administração central, em especial a parte de ensino, pesquisa e extensão e também a parte de infraestrutura, é o campus litoral. Mas é um relatório diferente daquele relatório que é produzido pelo NAU do campus litoral. Então, na reunião de agora à tarde, a gente está tratando somente do relatório do NAU, que são esses itens, esses 8 itens que nós tratamos aqui. O relatório que deve ser feito pela administração central é uma outra matriz, é uma outra situação que, provavelmente, nesse caso em específico, os diretores do campus litoral podem, então, redigir, mas é algo diferente do que está sendo proposto para o NAU. Perfeito, vamos aqui. Professor Ricardo, considero um desafio sintetizar em 3 páginas a avaliação da graduação. Vocês têm alguma orientação de como estruturar essa parte? Eu também considero um desafio, professor Ricardo. A gente realmente tem muitas informações para serem colocadas. A nossa grande sugestão é que elas sejam sintetizadas não só na graduação, mas em 3 grandes áreas: graduação, pós e, eventualmente, instrumentos próprios, se houverem. Sugerimos que seja uma organização mais textual nesse caso e que talvez não tenham tantas tabelas, um pouco diferente do que a gente fez no ano passado, e que tenha muito mais uma análise, algo mais analítico do que puramente descritivo. Então, se for necessário para o NAU, para sintetizar em 3 páginas, quiser agrupar algumas questões ou questões que falam sobre um mesmo tema, para que seja feita essa análise, nosso objetivo para esse relatório do NAU, porque pensando o seguinte, nós estamos compartilhando esses relatórios, inclusive com a Proplan, né? O relatório de 2022 foi compartilhado com a Proplan, foi utilizado para o relatório de gestão do ano passado. Então, não há uma necessidade de estratificação tão detalhada, até porque esses dados a gente já tem acesso no painel. Então, a dica ou a recomendação que a gente daria seria algo mais analítico ou até de agrupamento de informações. Eu acho que a gente pode chamar de categorização, né? Perfeito. A gente cria grandes... É assim que a CPA faz, né? Porque a gente faz uma análise depois, na semana de avaliação, em que a gente tem que apresentar o resultado do RAI das unidades acadêmicas e de todos os órgãos da administração central. Então, o que a gente faz? A gente lê tudo e a gente vai construindo categorias de análise, né? E aí, dentro dessas categorias, a gente vai descrevendo de forma panorâmica o cenário e as condições que são encontradas. Acho que é uma alternativa, né, para dar conta. Professor Ricardo, não sei se ficou claro. Ok. Professora Mariene, por favor. Boa tarde a todos e todas. No relatório do ano anterior, eu tive muita dificuldade em relação aos períodos, às datas, o que é que vai ser considerado para esse RAI, nesse próximo RAI? Perfeito. 2022/2, 2023/1. Nós ainda estamos, como a professora Alexandra comentou, em processo de avaliação do 23/1. Tão logo possível, nós iremos disponibilizar os resultados. A grande diferença é que agora o NAU está tendo 90 dias, né, para providenciar o documento, ao contrário dos 30 dias que todos os anos se teve. Então, vai ser isso, 22/2, 23/1. Esperamos que em 24 a gente consiga voltar ao nosso calendário tradicional e considerar apenas, né, um ano nos relatórios. Obrigada. Nada. Jaqueline também tinha essa mesma pergunta, então já conseguimos responder. Mais algum colega, por favor, fiquem à vontade, a gente está à disposição. Vou aproveitar e voltar no nosso slide, aquele, Alexandra, que nós tínhamos
essa informação aqui, do período. Calendário? Isso, que nós colocamos aqui, 23 barra. No item 3, aparece o ano de 2022. Não seria? Aqui. É só o segundo semestre, Isso. sim. Perfeito. Só o segundo semestre. 2, está correto. 1. Perfeito. Obrigada, Fabiola. Muito obrigada. A gente vai ajustar isso. Uhum. Até porque se nós pedíssemos todo ano, novamente 22, seria uma repetição do que foi, né, no ano passado, que já tinha sido abordado 22 Exato. barra 1. Não temos mais questões. A professora Vera estava escrevendo. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bom, Vera? Boa tarde, muito obrigado pela apresentação. Eu estava digitando, mas acho que ficaria mais claro me manifestar oralmente. A minha grande dificuldade junto ao NAU e CBS, e talvez seja o NAU até da própria Faculdade de Educação, do Instituto de Física, do Instituto de Biociências, que são unidades que, além de serem responsáveis pela formação de uma carreira, atendem a diferentes carreiras. Então, como o NAU desse tipo de unidade, como vou me referir ao ICBS, pode se manifestar em relação ao atendimento aos seus discentes, porque sempre se tem um acolhimento ao discente ao qual a unidade forma. O ICBS, então, forma o profissional da biomedicina e também um curso à distância para biologia nessa área, mas atende diferentes cursos da área da medicina. Então, fazermos um acolhimento para esses na nossa unidade seria muito pesado. Então, qual seria a ideia que a SAI dá? Eu tenho uma, por exemplo, seria ir para essas comissões de graduação e dizer, olha, dá para a gente se manifestar, mas tem tanta instrução para essas unidades passarem que eu não sei se haveria nem 2, 3 minutos para a nossa manifestação. Eu acho que esse caso também, agora estou me lembrando do Instituto de Matemática e Estatística, que passou recentemente, inclusive por visita, é o mesmo caso. A nossa orientação sempre é para que a unidade, para que nesse caso, né, aqui do diagnóstico e da promoção e eventos de acolhimento, que se deem para os estudantes daquela unidade, que são próprios daquela unidade, que estão fazendo carreira naquela unidade. Eu acho que a Fabiola aqui também está comentando, né, que no IFCH os acolhimentos são ações organizadas por cada um dos PPGs e das Congrades. Sim, essas listas, né, isso poderia ser listado, isso poderia ser destacado. Me parece o mais viável, que é ser dos alunos que fazem carreira, dos cursos, digamos, daquela unidade. Esse seria o mais viável, e aí nós teríamos condição, inclusive, de abarcar todos os cursos, se cada unidade fizesse o seu acolhimento. É um universo muito grande, né? Cada um fala da sua unidade e aquilo que pode proporcionar, aquilo que pode favorecer. Eu diria, assim, diretamente os cursos da unidade, professora, acho que seriam os mais indicados. Pois é, mas aí eu fico muito preocupada, porque no nosso caso, eu tenho a impressão que seria em torno de 10 a 5% do universo de discentes aos quais o Instituto atende. E aí fica novamente aquela minha dúvida em relação à significância dos resultados. Mas, professora Vera, veja se eu estou enganada. Isso acontece a mesma coisa na FACED, né? Nós recebemos alunos de todas as licenciaturas. Então, todas as ações que nós promovemos de acolhimento aos estudantes, elas são extensivas a todos esses alunos de outras licenciaturas. Então, de acolhimento,
de apresentação, de aula inaugural, palestras. A gente tem a quarta na FASEG, que é um evento que a gente apresenta cada tema por edital, então a gente se candidata e cada grupo, núcleo, professor, grupo de alunos pode participar, de técnicos, pode apresentar uma prática para que os alunos conheçam aquilo que está sendo desenvolvido na unidade. Enfim, nós não diferenciamos o aluno que é só do curso de pedagogia, todos os alunos são impactados. E o foco, não necessariamente, a gente não precisa dar foco no aluno, quem é o aluno que está assistindo, mas na ação que está sendo promovida. Então, descreva a ação que está sendo promovida. Assim, quem essa ação vai impactar, independe. Nós temos, inclusive, alunos até que nem são de licenciaturas, né? De estatística, eu tive aluno de estatística esse semestre. Então, essa gama de possibilidades, o importante é o que a unidade promove. Se ela atende alunos só da sua unidade, ou todos os que têm liberdade, todos os que adentram cada unidade, acho que aí está o benefício, né, dessa pluralidade de unidades e desse intercâmbio que a gente tem entre unidades acadêmicas. Que é isso, o foco acho na ação e não no público-alvo, né? O público-alvo são os nossos alunos de forma geral e todos que transitam. Eu vi que a professora Márcia Barbia, lá do IME, estava digitando. Márcia, se tu quiseres fazer alguma colaboração, comentar um pouco sobre como vocês fazem isso no IME, que é um trabalho muito bem feito, né? Mas é um foco realmente nessas ações, dada a dificuldade de acompanhar alunos que são de outros cursos, mas as ações elas não são excludentes, né? Elas são promovidas e acabam abarcando alunos que são da unidade, mas também que frequentam a unidade. Eu acho que vocês resumiram bem, né, Soraya, Alexandra. Boa tarde a todos. Oi, geralmente aqui no IME nós fazemos esse acompanhamento com os nossos alunos que fazem os cursos de graduação da nossa unidade, que é Estatística e Matemática. Como o IME ele tem um caráter de oferecer disciplinas para várias unidades, para vários cursos de graduação, né? Nós temos aí mais de 10 mil matrículas semestrais de atendimento de vários cursos, fica complicado fazer esse acompanhamento para todos os alunos aos quais a gente ministra aula. Então, claro, a gente tenta promover ações, conscientização, fazer uma acolhida, tem esse olhar com todos os alunos, mas o acompanhamento discente, realmente quem faz é a comissão de graduação, né? Porque aí a gente tem uma relação mais próxima, os nossos alunos eles fazem várias disciplinas no nosso departamento, às vezes o outro aluno ele vai fazer uma ou duas, então essa acolhida ela é muito bem feita aqui na nossa comissão de graduação, aí nós temos técnicas incríveis que trabalham com a gente aqui e nós tentamos fazer esse trabalho diretamente com os nossos alunos, né? Mas, claro, se tiver algum aluno que tem, às vezes, essa demanda, porque a gente sempre tem que estar aberto a algum tipo de sinal que os nossos discentes tenham, a gente acolhe, tenta até comentar com eles que eles, às vezes, não conhecem o trabalho de suas comissões de graduação, para eles procurarem a sua comissão de graduação, para verem o que pode ser feito, dependendo da situação. Então, até por questão operacional, geralmente a gente faz isso com os nossos alunos e indicamos no relatório as ações com os nossos alunos, né? Era isso. Obrigada, Márcia. Acho que, professor João, fique à vontade. Se quiser ligar o microfone. João, não conseguimos te ouvir. Não sei se... Ele está só como ouvinte, ele não está com o telefone habilitado. Os colegas estiverem de acordo, vou ler aqui essa sugestão. O João comenta. E sim, por favor, fique à vontade.
Sem dúvida. O João coloca o seguinte, nas unidades onde há essas peculiaridades de formação de carreira e também atendimento a outros cursos, poderia haver uma interlocução entre os NAUs das unidades, sem dúvida. A gente tenta preconizar no fórum dos NAUs, que acontece 2 vezes por ano, essa interlocução entre os NAUs. Né? Então, nós também temos o contato listado na página da SAI de todos os NAUs. Essa interlocução é extremamente válida, sem dúvida, João, uma excelente sugestão, algo que a gente tenta fomentar sempre, que ele coloca um exemplo, né, o NAU da FACED com o NAU do IFCH. Isso é extremamente válido, salutar. As experiências que se tem em um NAU, né, na grande maioria das vezes, podem ser replicadas em outro. Então, a nossa grande ideia do fórum dos NAUs é poder trocar essas experiências e, no caso dessa interlocução, isso eu acho extremamente válido, sem dúvida. Muito obrigada. Colegas, se me permitem, pelo horário, vamos passar para o Manual dos NAUs, para não perdermos aqui também. Alexandra, eu vou passar aqui, né, o exemplo do Faísca, rapidinho, eu queria conversar com o pessoal e na sequência já te passo a palavra para o Manual dos NAUs. Tá bem. Pessoal, então, vamos fazer agora, digamos, o que seria o nosso lançamento oficial do Manual dos NAUs 2023, um trabalho que foi feito a muitas mãos. Queria aqui publicamente agradecer o trabalho de toda a equipe da SAI, um agradecimento especial à professora Alexandra, que teve assim, um trabalho maçante, foi quem capitaneou isso, de fazer uma limpeza em todos os dados e transformar isso em uma linguagem de fácil acesso, uma linguagem compreensível. E contamos também com o trabalho da empresa Júnior Faísca, da Faculdade de Arquitetura da Universidade, né, vinculada ao curso de Design. Inclusive, eu não sei se os colegas do NAU Arquitetura estão aqui presentes. Se estiverem, por favor, levem o nosso abraço à direção e aos colegas da Faísca. Então, aqui a gente só está fazendo um pequeno agradecimento, uma propaganda também do trabalho que eles fazem, porque nós não conhecíamos o trabalho dessa empresa Júnior. Eles possuem um trabalho de extrema qualidade, nos foram recomendados pela FAPERGS, que já utilizou esse trabalho. Então, nós precisávamos, naquele momento, de uma empresa que trabalhasse com web design para fazer toda essa nossa interface, toda essa diagramação do conteúdo, mas que também fosse acessível à nossa realidade de orçamento da secretaria. E eles fizeram, então, um excelente trabalho. Então, aqui a gente está repassando os contatos deles e publicamente agradecendo, né, pela gentileza, por toda essa qualidade do trabalho. Bom, dito isso, já vou passar aqui para o Manual dos NAUs, que está em PDF. Se os colegas já quiserem baixar, também podem fazer o download ali no canto inferior esquerdo. Qual é o nosso grande objetivo com esse manual? Atualizar o que nós já tínhamos anteriormente como regramento, mas fundamentalmente orientar os NAUs, em especial aqueles colegas que estão entrando agora nos NAUs. A gente sabe que nem sempre há uma sucessão, então as informações muitas vezes podem se perder, e a nossa ideia do manual é que se possa ter exatamente uma continuidade da avaliação. A professora Alexandra vai comentar, trata-se de um documento interativo, vocês podem fazer o download agora, mas a gente recomenda que vocês acessem sempre a página da SAI. Vou pedir aos colegas da secretaria que coloquem o link de onde esse manual está disponível, porque à medida que nós tivermos alguma atualização de legislação, automaticamente nós vamos fazer a atualização aqui no manual. Então é isso, muito obrigado a toda a nossa equipe. Professora Alexandra, por favor. Aí, obrigada também, Soraya, por coordenar todo esse projeto também, né? A equipe foi gigante e foi desafiador, mas foi uma delícia construir também, né? Gente, assim, a linguagem, ela tenta ser, né, o mais intuitiva possível. É bacana quando a gente cai, assim, dentro de um desafio desses, e em que a gente pode se colocar no lugar de usuário também, e entender, bom, se fosse eu, né, como é que eu faria? Também desconheci uma série desses processos, logo que mergulhei nesse projeto, então foi bacana entender
quais são as necessidades que os usuários podem ter. Bom, como dito, então, ele é intuitivo, ele é interativo, então ele é dividido aqui, por exemplo, capítulo 1, vocês vão encontrar legislações, orientações, regramentos, vocês vão ter acesso a exemplos, por exemplo, de portaria. Eu preciso emitir uma portaria do NAU, onde é que eu vou? Tem no manual um exemplo. Eu preciso o termo do bolsista, o termo de sigilo do bolsista, tem um exemplo no manual. Eu preciso o painel da avaliação, chegou um bolsista novo, não tenho tempo de sentar e montar passo a passo e dos dados, ele vai saber, ele não vai conseguir entrar no painel de avaliação, mas ele vai saber exatamente tudo que nós navegamos lá, entender como esse processo funciona, ele vai ter acesso a como categorizar, como orientar, quais são as regras de tratamento da informação, o que pode ser publicizado, o que não pode ser publicizado. A gente dá dicas de onde publicizar os dados, o que pode ser publicizado, com quem o NAU pode compartilhar os dados, o que se faz depois do compartilhamento dessas informações. Então, são perguntas, a gente tenta colocar ali todas as perguntas. Assumiu o NAU, e agora? Gente, onde é esse tal de painel de avaliação? O que eu posso encontrar lá? Né? Então, a gente vai fazendo esse mapeamento, a gente traz as telas aqui, ó. Cada linha dessas é um link que leva vocês ao conteúdo que responde, ou que trata deste tópico. O capítulo 3, ele é um grande tutorial detalhado sobre o painel de avaliação. Então, se eu clicar em qualquer um dos dados, eu estou aqui no modo apresentação em PDF, então eu não consigo, tá? Mas vocês, com aquele link que vocês têm ali, vocês vão conseguir baixar e clicar e vai levar vocês ao conteúdo. Então, eu quero saber o que eu encontro no painel de avaliação. Eu clico, eu vou lá, ele vai dizer como eu vou fazer. A gente tentou tratar as informações de uma forma muito leve, com pouco conteúdo em cada página, para que a gente possa ser limpo, não ficar carregado, não ficarem perdidos, botar o olho e encontrar o que a gente quer, tá? Não ficar, não perder tempo procurando a informação. Então, como é que a gente analisa os dados, como é que a gente encontra, como é que a gente trata? Depois, no final, também a gente diz, o que é o planejamento anual do NAU, o que é o RAI, né, que a gente está tratando aqui, o que é a tal da semana de avaliação, que quem não pode participar, a gente já falou aqui 2, 3 vezes, o que é o fórum dos NAUs, o salão de ensino que a gente pode participar, que a gente tem uma linha específica lá de avaliação institucional e que os nossos bolsistas devem ser instigados, devem ser convidados a participar, os coordenadores dos NAUs também, né, os seus substitutos também, a equipe toda do NAU. Façam as publicações, compartilhem com a comunidade acadêmica. Bom, como isso acontece? O que é? Né? Então, aqui tem um pouquinho da cara, que eu acho muito incrível, assim, muito bonitinha. Aqui a gente tem os links, então cada uma a gente abre aqui, tem o link do conteúdo. Vou dar uma pulada aqui rápido, tá? Porque aqui vocês vão ver aqui, por exemplo, tem a resolução, a gente já está com a resolução nova, é isso que a professora Soraya disse, então a gente não é um conteúdo que a gente deve ter muita atualização, mas quando tiver, a gente vai fazer, a gente vai disparar para vocês. Gente, tem conteúdo novo no manual, para vocês não baixarem um PDF eterno, tá? Ele vai ser atualizado. Então, ali, cada capítulo tem uma imagem, tem uma identidade visual, coisas bem objetivas, sobre a avaliação interna. Por que alguns cursos realizam ENAD e outros recebem visita em loco? Isso é uma pergunta que vem direto para a gente, por isso que ela está aqui. Então, qual é o objetivo da avaliação externa? Qual é o papel do NAU numa avaliação externa? O que a gente espera do NAU? Ele vai ser demandado para o quê? Né? Tá tudo explicado aqui. Quais são os instrumentos de avaliação da nossa universidade? E o NAU pode criar instrumento de avaliação? Né? Quem é que tem acesso às unidades? Enfim, qual é a periodicidade de cada instrumento? Quais são as etapas do fluxo de avaliação? Aqui a gente trata do painel de avaliação, como entrar, como encontrar, onde é que estão os links, qual é o caminho. A gente traz uma série de prints aqui, a gente printou todo o painel de avaliação. Então, está tudo destacadinho ali, onde clicar, onde encontrar, o que vai retornar, como é que eu baixo PDF, como é que eu vejo gráfico, o que significa esse percentual, quando é que eu tenho que prestar atenção ali num desvio padrão, o que é esse desvio padrão, que índice eu tenho que prestar atenção
quando mostra o desvio padrão. Então, tem uma série de dicas aqui que foram construídas com base na prática, com base nos questionamentos que a gente recebe, com base nos e-mails de dúvidas que chegam para a SAI. E aqui, daí tem pós-graduação, enfim. E a gente vai atualizando novos instrumentos surgindo, a gente vai colocar aqui, a gente vai incrementando esse material, sugestões sempre são muito bem-vindas, tá? Aqui, ó, análise dos resultados também, como é que eu posso avaliar a graduação, pós, o plano de ação, aqui o termo de confidencialidade, ó, baixar, preencher, registrar. Ah, não estou tendo acesso ao painel de avaliação. Por quê? Porque não está registrado lá no RH da unidade, né? Então, só o coordenador do NAU só vai conseguir acessar o painel se tiver registrado lá no RH da unidade, está escrito aqui. Ah, onde é que eu vou publicar? Às vezes a gente faz um esforço gigantesco, constrói páginas, quando na verdade a gente está dividindo energia, né? E a nossa, o que a gente percebe? É que a gente tem que ir lá para o nosso setor de comunicação, a gente tem que ir lá para o perfil da nossa unidade. Os alunos estão lá, a galera toda está lá, os professores estão lá. Então, é lá que a gente vai mobilizar, vai dar retorno. Gente, vocês responderam o questionário de avaliação, vocês deram uma dica para a gente fez um plano de ação, aqui está o resultado da ação, vocês pediram, a gente fez. Por quê? Porque os alunos acham que a gente não lê, a gente lê tudo. E a gente tenta, né, resolver todos os problemas que estão ao alcance das nossas soluções, a gente faz, e a gente precisa mostrar para eles que a gente faz, porque às vezes eles colocam lá, eles nem lembram que colocaram, ou acham que ninguém está correndo atrás e a máquina está a pleno vapor, né? E aí, bem, é isso, gente. Ali o RAI, semana de avaliação, acho que rapidamente, assim, tá aí o conteúdo que a gente construiu com carinho, com energia, né, para ser compartilhado com vocês. Tomara que vocês gostem, gente, desse material, a gente está bem orgulhoso de poder fazer essa divulgação. E queria aproveitar e fazer um agradecimento especial a uma das pessoas que foi, talvez, quem mais nos incentivou, né, a reunir essas informações. Eu não me lembro se em 2021 isso ou em 2022. A professora Silvana, do NAU e GEL, professora Silvana Bressan, ela tinha uma bolsista, uma excelente bolsista naquele momento, que estava ingressando no NAU, e essa bolsista, então, tinha dúvidas sobre como funcionava o NAU. E, então, naquele momento, elas criaram alguns slides, um material sobre isso, né? Comentaram conosco, a gente fez algumas correções, reportou para elas, mas o fato dessa bolsista e do NAU ter dúvidas sobre o funcionamento do NAU nos levantou, pelo menos nos deixou instigados sobre, poxa, como é que a pessoa tem dúvida? Então quer dizer que a gente não está se comunicando efetivamente. Então precisamos ter um material que seja o passo a passo e que garanta que os bolsistas ou os novos integrantes do NAU, quando estão ingressando nessa atividade de avaliação, que eles tenham um recurso de fácil acesso e que vai ser atualizado, né, à medida que as mudanças acontecerem. Então, os colegas já podem, né, fazer o download desse material, utilizá-lo, mas também, se quiserem sempre acessar via o site de avaliação, também podem, porque à medida que as coisas forem mudando, forem acontecendo, nós vamos também ir atualizando. Um exemplo disso é o que nós já temos, né, um novo regimento e essa nova resolução da CPA, que inclusive já estão citados no manual, já é possível fazer o download dessas novas versões. Então, realmente esperamos que vocês gostem, um agradecimento grande ao NAU e GEL que nos incentivou. Sempre que vocês tiverem essa ou curiosidade ou dúvida, nos mandem, né? Eu e a Alexandra, a gente tem essa característica muito operacional, a gente é muito mais da operação até do que da estratégia. Então, a gente gosta de executar essas atividades. Se vocês tiverem algumas sugestões, recomendações ou até críticas, né, sobre essas possibilidades, queria pedir para vocês nos encaminharem, porque a gente pode executar esse material. O nosso próximo projeto é um vídeo com a URGS TV sobre as diferenças de ouvidoria, né, e CPA, SAI, NAUS, haja vista os grandes, as situações, enfim, de assédio, né, e todos esses problemas que a gente tem visto.
Então, a gente também deve produzir um material para fazer essa diferenciação sobre o que é a análise didático-pedagógica, infraestrutura, corpo docente, do que é o trabalho realizado pela ouvidoria. Então, assim, sempre que vocês tiverem ideias, nos mandem. Sempre que possível, a gente vai tentar executar, em especial para poder facilitar o trabalho de vocês. Esse é o nosso objetivo. A gente não quer criar nada muito complexo. A gente quer que o trabalho ele seja bem feito e que vocês tenham possibilidade de realizar. Eu acho que é nossa obrigação fornecer os melhores instrumentos para a realização desse trabalho. Algum detalhamento que a Sandra está colocando. A Fabíola já nos levantou aqui um erro na página 71, vamos anotar e ver aqui o que é possível ser feito, e a Sandra está nos comentando, precisamos de algum detalhamento de como são feitas as estatísticas que estão no painel de avaliação. Isso a nossa estatística Gisele vai adorar fazer. Anotado, e a gente pode providenciar sim, Sandra. Acho até que ela tem já uma apresentação sobre isso, né? A gente pode mandar. Botei. Ela pode fazer isso. Aqui. Não pode. O que mais que a Fabíola está nos dizendo? Tem uma dúvida. Os resultados de avaliações que podem ser compartilhados com direção, chefias e congrades não podem ser compartilhados com coordenadores de pós, podem ser compartilhados desde que tratados os dados. Então, isso a gente vai adicionar lá na página 71. Perfeito. Pergunto aos colegas se ficou alguma dúvida sobre o manual. Podemos ir adiante, que ainda temos 2 documentos que a gente queria apresentar a vocês. Ok, então, não havendo dúvidas, eu vou passar aqui. Ótimo. Com retorno ao presencial, como está sendo tratado o tema da infraestrutura? Boa pergunta, Vera. Nós temos já pronto o instrumento de infraestrutura. Ele vai ser aplicado a cada 2 anos, sempre no meio das gestões, porque aí a gente consegue ter uma ideia, né, da evolução da infraestrutura da universidade. Então, a gente já tem um instrumento pronto, ele vai ser aplicado para alunos, professores e técnicos, então toda a nossa comunidade acadêmica, provavelmente entre março e abril do próximo ano. Ele já está pronto, vai ser disponibilizado no sistema também com essa interface mais simples, com os critérios. Já temos isso. Aqui, então, eu queria passar para vocês. Esse aqui eu acho que não está ainda disponível para download. Manu, eu vou pedir, por favor, se tu puder tornar disponível, te agradeço. A gente tem aqui, então, a nova resolução. Essa resolução 177, ela substitui aquela decisão 184 de 2009, que era, então, o regimento, né, da CPA. Então, obrigada, Manu. Vou abrir aqui. Então, aquela ela é, né, revogada, e aqui o que nós trouxemos de diferente, tá, em relação a esse novo documento, em relação ao anterior. Como era um documento de 2009, muito se alterou também da rotina dos NAUs. A CPA e a SAI foram muito qualificadas durante esse período, então aquelas atribuições e funções, elas já estavam desatualizadas. Então, o que nós fizemos não foi mudar funções e atribuições, foi simplesmente atualizar essas regras para a nossa realidade atual. Então, depois os colegas podem ler com calma, eu peço, por favor, para que se dediquem com mais atenção às questões relacionadas, então, aqui aos NAUs, mas é um documento mais completo e que a gente espera que tenha a mesma duração da decisão anterior. A gente fez ele para ter características perenes, para que não mude ao longo das gestões, então para que ele possa se manter para pelo menos 10 anos, que é o que a gente acredita que as orientações aqui devam ter validade, tá?
Então, esse documento, que na verdade, que foi aprovado pelo Consum, né, vai ser o documento que vai ser utilizado em todas as visitas de avaliação, ele está relacionado com um novo documento. Então, essa aqui é uma mera atualização do que nós já tínhamos, mas nós temos agora um novo documento. Oi, Cíntia, dá para baixar, sim, tanto no link quanto diretamente aqui na tela, no canto esquerdo, naquela setinha, no canto inferior esquerdo, tu consegue fazer o download. E esse documento, ele, então, está relacionado às orientações que a gente tem aqui para os critérios, na verdade, esses documentos também podem baixar, que são os critérios para a nomeação de membros da CPA. Por que foi feito esse documento? Nós estamos sempre tentando nos atualizar e buscando, por exemplo, de outras universidades que também têm comissões próprias de avaliação muito qualificadas. Então, nós pegamos o exemplo da Universidade Federal do Paraná, que faz um trabalho de avaliação muito bom, e que possui uma série de documentos, entre eles uma portaria, né, no caso da Federal do Paraná, que cita alguns regramentos e alguns critérios para a nomeação dos membros da CPA. O que nós fizemos na URGS foi simplesmente registrar aquilo que já é feito há muitos anos. Por que isso? Porque nós recebemos questionamentos sobre quais os critérios para entrar na CPA. Qualquer professor, qualquer técnico, qualquer aluno pode fazer parte. Quem nomeia o membro da CPA? Então, a gente viu que não havia transparência nesses critérios. Então, a ideia é, com a publicização desse documento, nós registramos aquilo que já é feito. O processo de nomeação ele já era bem feito, mas nós não tínhamos esse registro. Então, agora a gente passa a ter esse registro. Isso também pode ser compartilhado com todos os colegas. E a grande diferença em relação ao que nós vínhamos fazendo anteriormente é o aumento do período de mandato da CPA, que passa a ser de 2 anos, ao invés de 1 ano. 1 ano acaba sendo muito pouco tempo para a CPA, então a gente costuma dizer que quando alguém entra na CPA, acaba levando quase que 1 ano para realmente aprender todo o fluxo processual, e aí já encerrou o mandato. Então, 2 anos a gente acredita que vai ser uma possibilidade melhor, né, para a gente conseguir manter os nossos processos, e aí esse período de mandato ele vai se assemelhar um pouco mais ao período de mandato também dos NAUs, que é de 3 anos. Então, aos poucos a gente vai também conseguindo equilibrar todas essas gestões. Então, em termos de documento, esses eram os que nós gostaríamos de apresentar para vocês de uma forma, né, bastante breve. Depois os colegas podem ler com mais calma, mas os principais pontos da nossa reunião eram exatamente apresentar essa nova versão do RAI, o manual dos NAUs, que a gente pede, por favor, para que vocês analisem com um olhar bastante crítico e nos retornem, nos deem esse feedback, para que nós possamos qualificar esse documento cada vez mais, assim como também conhecendo um pouco, né, a história lá da empresa Júnior Faísca, se vocês tiverem interesse em executarem algum trabalho com eles, e trazemos também para vocês a atualização do regimento, SAI, CPA e NAUS, e a construção dessa nova resolução interna da CPA de publicização dos nossos critérios para a nomeação dos membros, visando um processo de transparência na avaliação. A avaliação é isso, ela precisa ser transparente, ela precisa permitir que nós tenhamos esse processo de crescimento contínuo. Alexandra, não sei se queres fazer algum complemento antes de nós encerrarmos. Colegas, não sei se tem alguma dúvida. Eu acho que é só dizer que nós vamos compartilhar, em seguida a gente vai mandar um e-mail para vocês com a matriz do RAI, dos NAUs, vamos mandar o link desta reunião, caso precisem compartilhar com algum colega que não pôde estar presente e ele queira assistir, né? Vamos mandar, tem o link aqui do manual, vamos mandar o link do manual também, podemos mandar o link dessa documentação, organizado então, né, num e-mail para vocês terem acesso mais rápido a esse conjunto, né, de informações, de dados. A nossa apresentação também de hoje, a gente pode mandar tudo. Todo o material. A gente pede só os colegas 48 horas para que a gente possa organizar todo esse material.
no máximo segunda-feira já vai estar lá na caixa de e-mail dos NAUs, e reforçando a vocês o pedido para que enviem nome e contato para o nosso e-mail da secretaria, para que tenham acesso ao Moodle Colaboração e aos materiais de apoio para a construção do RAI. Agradecemos muito, então, a todos os colegas aqui que se fizeram presentes, e também um grande agradecimento pela colaboração e parceria de sempre. Contem sempre muito comigo, com a Alexandra, com toda a equipe da SAI. Quando puderem, por favor, nos visitem lá no 7º andar do prédio da reitoria. A gente está inaugurando em breve lá um painel que uma artista do Instituto de Artes está elaborando. Então, por favor, são todos muito bem-vindos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, boa tarde. E até a próxima. Mandamos o contato da Faísca também. Pode deixar, Vera. Mandamos um e-mail, tudo certo.